Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração. Que bom que você veio aqui. Que bom que você separou esse dia para adorar a Deus. Não deixou que o frio, que essa chuva o impedisse de vir adorar a esse Deus. Quantas bênçãos recebemos durante a semana? Mas tivemos algumas lutas, tivemos algumas derrotas, mas elas nos fazem crescer, elas nos fazem melhores. E o mais importante de tudo é estarmos bem junto a Cristo. Em todas essas circunstâncias, nós precisamos estar ao lado dele. Esta música que nós iremos cantar, ela fala exatamente isso. De estarmos, esse desejo de estarmos sempre ao lado do nosso Senhor. Vamos cantar bem junto a Cristo? Vamos cantar juntos? Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador,
os próximos 2 louvores que nós vamos cantar, eu queria convidar você para se ficar em pé. Porque esse próximo louvor, ele fala exatamente o desejo de ir à fonte da água da vida. Quem não tem sede? E quando nós temos sede, é tão gostoso beber a água fresquinha, mata aquela sede gostosa. Mas nós precisamos sentir essa sede da presença de Deus. A sede da comunhão. A sede desse Deus que todos os dias vela por cada um de nós. Quem estiver com sede, vinde às águas. Esse é o convite que o Senhor faz para você. Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos? Vinde às águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Somente a igreja. Busca enquanto se pode achar. Esse é o nosso desejo. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede
Esse louvor que nós vamos cantar, ele é bem curtinho, mas ele é uma oração, ele é um pedido para que o Senhor faça-nos servos dele. Quando nós somos servos dele, automaticamente fazemos os outros conhecer o reino. O reino de Deus está em nós. Que possamos ser esses servos que levem as pessoas ao reino. Vamos cantar? Todos juntos. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Nós temos a alegria de receber o pastor jubilado, o pastor Ademir de Oliveira. Ele está em Engenheiro Coelho, na igreja do UNASP, 23 anos como pastor distrital, 13 anos como administrador, foi presidente da Associação Paulista Oeste em São Paulo e depois ficou 6, 7 anos como tesoureiro desta igreja. Ele é o nosso convidado para a oração pastoral neste momento. Nosso cordial bom dia, a nossa querida igreja de Tubarão. É um prazer poder estar aqui nesse sábado, um pouquinho frio, mas faz parte também, né? E conhecer aqui os irmãos dessa igreja. E agradecido a Deus pelo privilégio de ter trabalhado 36 anos como pastor e continuo agora jubilado no banco de reservas, mas quando chamado, a gente entra em campo ainda, certo? Então nós vamos agora dobrar os nossos joelhos para falarmos com o nosso Deus. Nosso querido Deus e nosso bondoso Pai, estamos agradecidos a Ti, porque neste Teu santo dia, o sábado, nós temos o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, para adorarmos e bendizermos ao Teu santo nome. Obrigado, Pai querido, pelas bênçãos que temos recebido de Ti, durante toda a nossa vida. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado para conosco, mas acima de tudo, obrigado pela esperança que temos da Tua volta a essa terra para nos buscar. Obrigado pelo privilégio de conhecermos nossos irmãos aqui de Tubarão, dessa igreja. Obrigado pelo evangelho que tem sido pregado aqui, pelo trabalho que é realizado pelos irmãos, pela igreja, e que esse trabalho possa continuar se desenvolvendo, crescendo,
até que possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Nesse momento queremos interceder por aquelas pessoas que tenham no seu coração um pedido especial, um motivo de pedir de Ti bênçãos. Abençoa aqueles que estão enfrentando problemas de saúde na sua família ou consigo mesmo. Abençoa aqueles que estão enfrentando problemas no seu trabalho, no seu lar, na sua família, no seu relacionamento. Abençoa, Pai querido, a todos aqueles que vieram aqui na Tua casa nesta manhã, em busca de uma bênção especial de Ti. O Senhor conhece a cada coração aqui presente. Por isso nós intercedemos e pedimos que a Tua bênção seja derramada sobre cada filho Teu aqui presente. Se houver alguém aqui com seu coração triste e abatido por algo que tenha acontecido durante essa semana, que o Senhor possa ouvir essa pessoa, confortar esse coração e que ao sair daqui possa sair esperançoso, contente, porque o Senhor o abençoou. Pai querido, perdoa nossos pecados, nossas faltas, e ajuda-nos a sermos melhores filhos Teus. Pai querido, nós queremos Te pedir que nesse sábado nós possamos receber aquelas bênçãos que Tu tens reservado para cada filho Teu aqui presente. E se por um acaso, um motivo, alguém não pôde estar aqui hoje, por algum motivo de força maior, que o Senhor também possa visitá-lo lá onde quer que esteja. Principalmente, Senhor, aqueles que estão doentes e que sofrem no leito de dor também. Nós pedimos uma bênção especial para o pregador, que vai repartir o pão da vida. Que ele possa falar inspirado pelo Teu santo e bom Espírito. São bênçãos que nós Te pedimos e Te agradecemos, não porque nós merecemos alguma coisa, mas o fazemos única e exclusivamente nos méritos sagrados do nosso querido Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção, o grande livro aberto está.
Jesus, sábado. A gente vai falar hoje sobre um tema que é recomendado que pelo menos uma vez ao ano se passe na igreja, né, para conhecimento dos membros. Agradeço aqui ao pastor Ademir, né, que orou pelo pregador, está aqui com a sua família, né, tio está lá, né, no Paraguaçu também, que conduziu ele, ao monge Gilmar, que orou aqui também comigo, e ao Gerson, né, pela maravilhosa mensagem. Irmãos, liberdade religiosa e a pregação do Evangelho é o tema de hoje. Quem já ouviu falar dessa instituição, IRLA? Alguém já ouviu falar? Uma instituição da Igreja Adventista? A irmã Andréia aqui. Eu reconheço aqui para vocês que eu fui saber dessa instituição, que é mundial, há cerca de um pouco mais de um ano atrás, né? A minha esposa é diretora, a Deise, né, do MC, conhecida aqui no Ministério da Criança, né, pelos irmãos, mas também de liberdade religiosa. E, para nossa surpresa, veio a pregação, então, sobre liberdade religiosa, né, e também sobre Ministério de Publicações e Espírito de Profecia, da qual eu faço parte, né? Então, casou aqui certinho o casal, né? Eu pude fazer uma pesquisa, então, desde quando veio a solicitação dessa pregação, e eu lembro que há um pouco mais de um ano, né, desde a gente foi no IAESC, tivemos um treinamento, a Deise teve um treinamento, eu fiquei fora, cuidando das crianças, né? Mas ouvindo, e depois ela veio com todo aquele material da IRLA e explicando sobre uma organização mundial. E eu entrei no site, esse aqui é fresquinho, eu botei esse aqui é um print da tela que eu tirei ontem, da IRLA. Então, o que fala, o que preconiza a IRLA, né? The International Religious Liberty Association, né? Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Trabalhando para promover a liberdade de consciência para todas as pessoas, não importa quem seja e onde vivam. Ela é a mais antiga organização sobre liberdade religiosa do mundo, certo? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem, após, né, o ano de 1844, a gente vai ter uma grande conferência do ano de 1888, certo? Então, logo após ali a formação da Igreja Adventista, e nessa conferência geral, foi já conversado sobre a questão da liberdade religiosa como um ponto importante a ser documentado, oficializado dentro da Igreja Adventista. E no ano seguinte, em 1889, então, eles já começam a trabalhar nesse sentido de ter documentos, embasamentos, leis, né, que venham a proteger, né? É muito conhecido quando alguém pretende fazer uma prova, uma avaliação, né, um concurso, no dia de sábado, que se consiga aquela carta, né, de liberdade religiosa. Isso vem desse departamento, né, que tem advogados, teólogos, né, filósofos. Então, a gente vai conhecer alguns. Esse, por exemplo, é o Dr. John Grass, que ele já foi secretário também foi o 9º secretário da IRLA, né? E estava ali falando sobre, a perseguição religiosa pode ser justificada? Então, a gente vai percorrer um pouco sobre essa temática, tá? Então, depois de 4 anos, né, em 1879, depois de 4 anos, então, eles conseguem organizar os documentos e eles fundam, então, a chamada IRLA, né, que é a mais antiga associação ou órgão internacional de defesa da liberdade religiosa dedicada à liberdade de consciência. O que é a IRLA?
Aí é interessante a gente ver essa questão de que ela ser uma ONG, né? Às vezes a gente tem, por causa das teorias de conspiração, de que achar que as ONGs, ela é uma organização não governamental, questão de impostos, toda essa questão. Então, tem as ONGs sérias, né? E ela é uma delas, ó. A ILA consta entre uma das melhores redes internacionais de organização não governamentais, né? E ela tem associações nacionais em 80 países, incluindo o Cazaquistão, a Rússia e o Azerbaijão. E ela contém também 13 divisões chamadas de chapters regionais que cobrem toda a superfície do globo, que corresponde a 200 países. Então, ela é muito abrangente. A gente vai ver aqui uma questão do mapa, para a gente ver a disposição de como está a liberdade religiosa no mundo. Tá? Um aspecto fundamental do trabalho da IRLA é garantir que a liberdade religiosa tenha a maior visibilidade possível no cenário mundial. Para esse fim, ela realiza congressos, conferências regionais, simpósios nacionais e reuniões em todos os locais que visam tornar as questões de certeza de liberdade religiosa no topo da agenda da sociedade. Então, ficar visível, patente aos olhos da sociedade, né? Pois, apesar da importância dos convênios internacionais, que ela é reconhecida pela ONU, inclusive, né? E da legislação nacional, sem um apoio público para a liberdade religiosa, os ganhos permanecem no nível da teoria, em vez da prática. Então, ela faz as leis, ela participa de concílios. Para vocês terem uma ideia, tem uma outra organização, que é o Conselho Mundial de Igrejas, que depois da IRLA, ela é também a segunda mais antiga, mas é de 1948. Então, olha só a diferença, né? Ali, logo após a Segunda Guerra Mundial e tal. E ela, como é uma questão mais ecumênica, a gente vai estudar um pouco sobre isso, a questão ecumênica, mas, mesmo assim, sempre algum representante da IRLA é chamado a ser um consultor, né? Aí, então, e dar a sua opinião, porque é muito bem referenciada e prestigiada essa entidade da Igreja Adventista, certo? E, além de fazer esses simpósios, essas conferências, ela faz um periódico que está ali, que é o Fides et Libertas, Fé e Liberdade, que apresenta excelentes artigos sobre a liberdade religiosa de especialistas ao redor do mundo todo, né? Transmitindo também um programa de televisão no Hope Channel, né? Canal da Igreja Adventista nos Estados Unidos, que é Global Faith and Freedom. Então, fé e liberdade global, né? E seus membros são convidados a cada ano para dar palestras em universidades, importante, igrejas, e para escreverem artigos e darem entrevistas em programas de rádios e televisão, seculares. Isso é muito bom, né? Nós temos membros dentro das mídias também divulgando e escrevendo sobre a liberdade religiosa. Aqui está um posicionamento. Então, a gente vê aqui, no telão não pega, né? A questão da liberdade religiosa espalhada pelo globo. Irmãos, os países em laranja, vamos começar pelos menores, são países onde há discriminação, ou seja, não há apoio à liberdade religiosa. Por quê? Geralmente, esses países que estão pintados aqui, eles têm uma religião oficial do país. Então, quando se tem uma religião oficial, logo há uma discriminação para as outras que não são oficiais do país, né? Então, a gente tem aqui laranja, há discriminação, e vermelho, irmãos, é onde há, é o costume, não é disso. Vermelho, irmãos, é onde há a perseguição. Então, a gente observa que há muita perseguição aqui nessa janela, onde é conhecido pela Igreja Adventista como a janela 1040, né? Os países árabes, a China. Então, há uma preocupação. Olha como a gente ainda vive no paraíso. Esse mapa aqui de 2021 para cá, e ele representa, em questão de países, 1/3 dos países do mundo. Só que, em questão de população, são 2/3 da população, porque a maioria
desses países do globo aqui são os países mais populosos, né? Então, ou seja, só 1/3 da população mundial que vive, de fato, uma liberdade religiosa. Então, é importante a gente abordar esse tema, né? Ainda mais quando a gente sabe que a gente tem uma missão do quê? De pregar o Evangelho, né? Olha a dificuldade que esses irmãos, pastores, né? Pastor lá jubilado, mas outros pastores enfrentam pelo mundo inteiro, né? A minha irmã, tempo atrás, esteve com o esposo na ilha de Maldivas, e lá não é permitido carregar, um país muçulmano, né? Sunita, areia. Porque eles vendem lá, eles recolhem areia, colocam em vidrinhos e recolhem como, vendem como souvenir, então é proibido. Então, ou seja, algo que para nós é comum, areia, né? Nós brasileiros, né? Felizes e brincar na terra desde pequeno, lá você não pode carregar, é considerado um souvenir, eles vistoriam a tua bagagem antes de embarcar. Então, é só um exemplo, né? E tem essas setinhas, ó, essas setinhas para cima é onde melhorou a situação. Então, por isso, a necessidade de instituições sérias que colaboram para a liberdade religiosa. Então, a gente vê países que têm uma melhoria. Olha, mas são poucos. A gente vê mais setinhas para baixo. Não sei se os irmãos conseguem ver, ó. Maldivas, Sri Lanka, que eu citei ali, né? Moçambique, Venezuela, Nicarágua, Cuba e Haiti, ó, tudo, ó, piorou a situação, né? De 2021 para cá, é feito esse estudo, certo? Liberdade religiosa e a pregação do Evangelho. É possível conciliar em meio a todo esse conflito, né? Literal, né? Demonstrado nesse mapa. Então, quando a gente fala sobre liberdade religiosa, a gente tem que prezar pelo respeito. Liberdade religiosa, então, são leis que favorecem as crenças mais diversas, mas, inclusive, o direito de não crer. Então, a liberdade religiosa, a IRLA, defende até isso. Aqueles que não querem crer em religião alguma têm que ter os seus direitos resguardados, garantidos, né? Então, uma base para que haja liberdade religiosa é, então, o respeito à crença alheia. Começa por aí. E a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho, ela encontra, digamos assim, vocês observam que ali eu botei um xizinho, né? Respeito à crença alheia versus fraternidade ecumênica. Ela encontra, muitas vezes, eu botei entre aspas, tá, irmãos? Porque há a verdadeira fraternidade ecumênica, que é baseado no respeito, de as pessoas se respeitarem, né? As suas crenças. Mas há um movimento ecumênico mundial, que nós sabemos, né? Estudantes aqui das profecias escatológicas, né? Falando sempre, que ela se diz defender a liberdade. Mas a gente vai estudar um pouco o que é essa questão ecumênica, de onde é que vem a origem dessa palavra, tá? Tá aí, ó. Vem do grego oikomenikos, cuja raiz origina-se do grego oikos, que é casa, e ecumênicos, que é comum. Então, eles juntaram as duas palavras no grego, né? Então, ecumênico significa casa comum, ainda espaço comunitário ou ainda habitat universal. Mas para quem? Quem é que determina isso? Né? Então, é uma casa comum, um habitat... Veja, é um movimento global, que querem determinar o que é o comum, o que é o padrão. Daqui a pouco, o que é a religião que tem que ser universal. Né? Então, dessas reuniões que acontecem, né, no CMI, Conselho Mundial das Igrejas, a Igreja Adventista, ela vai lá para se inteirar dos assuntos e ela envia representantes para serem consultor, mas ela não é um membro efetivo como é da IRLA, que tem várias pessoas de várias religiões, secretários da Batistas, das Luteranas, participam, da IRLA também, não é? Ela é mantida, ela foi fundada pela Igreja Adventista, né? Ela não tem recursos assim, não visa lucro, mas ela é mantida, ela tem vários membros de várias religiões. Afinal, né? É a Associação para a Liberdade Religiosa. Então, liberdade religiosa e respeito à crença alheia. Equilíbrio entre a pregação do Evangelho e o respeito à crença do outro, a crença do meu próximo.
Vamos ver alguns conceitos sobre religião, que a maioria da gente, eu também, pensava que era questão, a gente viu muito sobre a questão de religare, né? Religare, do latim, né? Religare, que significa religar. Então, religião, a gente sempre estudou isso. Religião é algo que nos liga, nós, humanos, a algo transcendental, né? Então, tem esse significado de transcendência. Mas também, irmãos, os estudiosos, filósofos que formaram um dicionário de filosofia, eles têm outro conceito para a religião que vem do também latim, do termo relegere, que significa reler. Ou seja, as primeiras pessoas a serem chamadas e serem cunhadas essa palavra religiosos é porque eles reliam os livros sagrados, ou seja, eles se dedicavam a ler os livros sagrados. E nisso eles foram chamados, então, eles reliam, eles são o quê? Pessoas religiosas, certo? E também tem um outro termo, que é quase sinônimo, que é o termo a crença, que vem do latim credere, que significa dar crédito ou acreditar. Mas há uma diferença entre esses dois termos, né? Porque a religião, enquanto é direcionado mais à questão religiosa, obviamente, ao sagrado, né? Ao transcendente, a crença não necessariamente é ligada a um fato religioso. Nem é necessariamente uma verdade revelada, portanto, pode ser chamada de crença tanto em confissões religiosas quanto a convicções científicas. Daí é onde entra aqui, no caso, os ateus, né? Os agnósticos. E o reconhecimento também de um princípio evidente ou ainda uma demonstração, bem como uma aceitação de um pré-conceito, né? Algo que ainda está em fase de conceituação, ou de uma superstição. Ou seja, se as pessoas querem crer em outras coisas, querem crer em gnomo ou um unicórnio, as pessoas têm que ter os seus direitos resguardados, né? Então, são preconceitos, são lendas, são superstições. Então, as pessoas têm as suas liberdades. Irmãos, independente da definição etimológica, uma coisa não se pode negar. A experiência religiosa é um fenômeno amplamente testemunhado em toda a história da humanidade. E isso faz a experiência religiosa um fenômeno universal, pois, em todas as épocas e culturas, o ser humano pretende experimentar no seu mundo a presença de algo superior, o sagrado ou o divino, do qual depende a sua existência e toda a sua realidade. Então, vai nos reger. Nós estamos aqui na igreja porque a gente está recebendo alguma coisa? Não, a gente vai para o trabalho para receber alguma coisa, né? Nós estamos aqui porque a gente quer nos unir a algo transcendente. John Dowell vai voltar a conversar sobre esses dois polos da crença, né? A gente vai ver mais para frente. E sobre o termo liberdade, a gente viu agora sobre a segunda parte, né? Liberdade é algo mais usual, mais conhecido, mas é interessante ver aqui, um dicionário de filosofia de Abgano, que ele traz 3 significados para a liberdade, né? Um muito conhecido, que é a liberdade como autodeterminação e autocausalidade. Então, nós somos seres livres, Deus nos criou assim, com livre-arbítrio, e nós determinamos as nossas escolhas, né? Mediante tem a questão nossa genética, tem a nossa questão epigenética, que é da criação, né? O meio que a gente vive, certo? Tem o segundo significado ali, que é a liberdade como necessidade, então do meio onde se encontra, que se impõe, né? A nossa existência. E tem uma terceira liberdade como uma possibilidade ou escolha, segundo o qual a liberdade é limitada ou nos é condicionada. Então, esse termo, um exemplo é a escravidão, certo? Então, é algo que é imposto, ou seja, que é nos tirado a liberdade, né? E eu gostei muito. De quem é essa ilustração ali, irmãos? Alguém chutaria? Sim, sim. Mas é alguém que está lá na ilha de Patmos. São João, evangelista João, exatamente, que escreveu o Apocalipse, né? Então, essa questão de liberdade, irmãos, a gente às vezes já tem muito como um meio físico, né? Você estar livre fisicamente. Mas aqui a ilustração de João representa muito essa questão de liberdade aqui, liberdade mental. Ele preso fisicamente na ilha de Patmos, né? Depois de o imperador Valério ter jogado ele num tacho de óleo fervente, e ele ter sido salvo miraculosamente, né? Diz a tradição, diz a história também, que ele então
ele ficou espantado com essa situação e com ele eu não posso, né? Com Deus dele eu não posso. Ele não consegue, enquanto todos os outros apóstolos foram martirizados, morreram, né? Pedro de cabeça para baixo, outros decepados, ele chegou e foi exilado na ilha de Patmos, que era uma ilha penitenciária, digamos assim, né? Mas ele estava livre mentalmente. Lá Deus tinha um propósito para ele. Ele foi o único a falecer de morte natural aos 94 anos, né? Ainda depois ele chegou a sair da ilha de Patmos. E sabe o que ele escreveu? A gente vai ver o que ele escreveu. Ele escreveu, além de escrever o Apocalipse, tá? A gente tem um outro conceito de liberdade ali, ó. Liberdade pode ser compreendida como a possibilidade real de pensar, vê se não é isso que João, decidir e agir conforme a própria determinação pessoal, observando os limites impostos pelo convívio social. Ele estava lá com presos, certo? O João estava lá como preso. Ao sair de lá, ele, além de escrever o Apocalipse, o último livro que ele escreveu foi o Evangelho de João. Ele poderia ter ser rancoroso, todos os argumentos, as desculpas para não escrever sobre amor. Vê que após passar por presídio, ele fala que é um dos textos mais conhecidos sobre liberdade. Em João 8:32. O que João escreve lá? Né? Liberdade para o evangelista João pós-Patmos, tá? Quando ele escreveu isso aqui. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, questionando Jesus, né? Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Mas Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então, aqui um texto sobre liberdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Aqui, irmãos, curiosidades. Isso aqui é a ilha de Patmos atual. Atualmente é uma das ilhas gregas, um arquipélago com umas 6 ilhas. E é um turismo fenomenal, deixou de ser, né? A penitenciária para ser um paraíso lá. É um lugar que eu peguei essas imagens quando eu preguei na Floripa uns 10 anos atrás, e de lá para cá, é um lugar que se fosse para visitar, a ilha de Patmos, a caverna de São João. Está ali, hoje tem um monastério em volta da caverna, né, onde disse que ele ficou abrigado, que é um monastério de São João, né, nas ilhas gregas. Eu acho interessante assim, a gente imaginar, né, que ele passou, enfim, ver como é que está o lugar. E lá ele teve essa visão. Eu tinha muita curiosidade de ver essa visão de Jesus, assim, como João teve, e ele descreveu, foi feita essa ilustração. E a gente vê a glória dele, que João viu, ele descreveu lá em Apocalipse 1, 14 a 15, né? E a gente vê ali os símbolos, os castiçais, né, que simbolizam as igrejas da Ásia Menor. As 7 estrelas na mão dele, que simbolizam os anjos, e que ele vai mandar essas mensagens para as 7 igrejas, né? Que são simbolizados pelos castiçais, e tem algo saindo da boca dele, né? O cabelo ali cheio com glória. João fala que os pés como bronze polido ao fogo, né? E teve outro que, além de o apóstolo João, também teve uma imagem, um vislumbre da glória de Deus indo para a estrada de Damasco. Quem foi, né? Agora sim, né? O apóstolo Paulo, né? Teve uma visão gloriosa de Jesus, e que o fez cair do cavalo, né? Literalmente. Então ele estava cavalgando, e ele, com a glória, ele chega até ficar cego por uns dias, e depois a gente tem várias declarações. Paulo, como o que seria hoje um advogado, né? Ele foi o que mais escreveu sobre a questão de liberdade. E ele, de perseguidor, ele se torna, então, missionário, então ele vem a ser o quê? Perseguido, certo? Mas ele escreve, né? Lá em 1 Coríntios 6, a 12, capítulo 6, versículo 12, a capítulo 7, 22 e 23, ele fala muito sobre a questão da liberdade. Pois aquele que, sendo escravo,
foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então, ele usa esse termo de nós, antes de ser escravo de Cristo, a gente vai entender esse conceito do que é ser escravo de homens, né? Vocês foram comprados por alto preço e não se tornem escravos de homens. Como é que ele se apresenta lá em Romanos, quando ele vai pregar para os romanos, né? Povo difícil, de intelectual, o que ele fala assim, ó, eu, Paulo, escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar o evangelho de Deus. Então, olha a mudança, né? Ele tem uma mudança no percurso da vida dele, né? E ele também escreve lá em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, ele fala muito, como advogado, fala muito. Tem outras passagens ali de Gálatas, mas eu queria abrir com os irmãos em Hebreus 4, 11 e 12. Quando ele fala de liberdade no Senhor, Paulo fala sobre o descanso no Senhor. Porque quando a gente se torna livre mentalmente, a gente tem a quem repousar os nossos fardos, as nossas dificuldades. Jesus Cristo é o nosso Deus que nos convida a isso, nos dá isso. E, não sei a Bíblia de vocês, mas a minha Bíblia, lá no início do capítulo 4, verso 1, tem lá um título, não tem? Vocês têm também? Tem? A entrada do descanso de Deus pela fé. Algo relacionado a isso, né? E ao terminar lá no verso 12, a partir do verso 11 e 12, diz assim, ó, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pensamento, propósito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, esse simbolismo que eu falei ali, das estrelas na mão de Jesus, dos castiçais, da espada saindo da boca, vem a ser, então, mediante essa junção, né, a Bíblia mesmo dá o significado, o que é essa espada de 2 gumes saindo, que a gente acabou de ler aqui, ó. A palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, quando Jesus se apresenta assim, em glória, com a espada saindo da sua boca, é a palavra de Deus que sai da sua boca. Esse é o simbolismo profético, certo? Seguimos adiante. A grande comissão, como fica essa questão da liberdade religiosa, pregação do evangelho, né, nós temos que pregar. A gente observa o seguinte, irmãos, quando pensamos na diversidade de crenças por todo o mundo, e a ordem de Cristo de pregar o evangelho a todas as nações, surge um impasse. Como pregar o evangelho, defendendo os princípios do cristianismo, sem com isso desrespeitar a crença do outro? Então, tanto na Bíblia, tem passagens para isso, né, quanto também no Espírito de Profecia, podemos encontrar os fundamentos da liberdade religiosa. A Bíblia não tem o termo em si, que é um termo moderno, não tem ali, escrito na Bíblia, liberdade religiosa. Mas a gente vê esse tema permeando vários livros bíblicos, né? Podemos encontrar, então, fundamentos da liberdade religiosa, não só como um direito individual, né? Livre-arbítrio de cada indivíduo, mas também uma separação. A Bíblia fala sobre a igreja e o Estado. Religião uma coisa, Estado, governo, outra coisa. Então, mas será possível encontrar o equilíbrio entre a pregação do evangelho e o respeito à liberdade religiosa? Então a gente vai ver, a gente já está vendo, né? E vamos afunilar mais esse assunto, que eles não são mutuamente excludentes, não. Eles são assuntos complementares. Para que tenha a pregação do evangelho, é necessário que se tenha liberdade. Por isso que a gente tem que defender a liberdade dos outros, a nossa liberdade seja preservada também. E nós temos que trabalhar por isso. Às vezes a gente acha que, porque é algo que vai ter que acontecer mesmo, a reunião, né, o movimento, o ecumenismo tem que acontecer para que Jesus volte. Vai acontecer. Mas a recomendação é que a gente esteja inteirado
desses assuntos. E se a gente esteja por dentro. Não é um assunto alheio à nossa fé. Na verdade, é um assunto que complementa a nossa fé. A gente tem que ter uma visão de como as coisas estão acontecendo no mundo, né? Então, tem lá a passagem, o famoso ID, né? A grande comissão, né? Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado toda a autoridade dos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Então, aqui, ó, a segunda parte do título do meu sermão, né? Pregação do Evangelho. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até os finais dos tempos, né? O fim dos tempos. Então, a gente observa aqui que há, sim, a gente não pode temer a pregação do Evangelho. É fácil dizer aqui, né? Um pouco é fácil dizer aqui, que a gente morando nas Américas, né? Que a gente viu o mapa ali, que ainda a gente vive ainda, né? O privilégio da liberdade religiosa. Mas e as missões? Como é que ficam? Né? Pregação do Evangelho nesses lugares. Então, a liberdade religiosa, ela está intrinsecamente ligada à pregação do Evangelho. A reflexão que fazemos é: estamos muito envolvidos nessa luta. Nós temos que estar na liberdade religiosa. Mas esse conceito, além de fazer parte de cartas internacionais, dos acordos, nas legislações de diversos países e da própria ONU, seria uma ideia bíblica? Nós podemos encontrar o conceito de liberdade religiosa na Bíblia? O próprio livre-arbítrio, né? Quando Deus concedeu a oportunidade de segui-lo ou não segui-lo, desde lá do Éden. Essa parece ser uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas, geralmente os filósofos, as pessoas mais céticas, né, podem considerar que não dá para conciliar. Por quê? Porque a Bíblia fala de um único e verdadeiro Deus. A Bíblia afirma que só existe um Deus que é Senhor e Criador de todas as coisas. Este Deus deixou o registro em seus mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Está lá, em Êxodo 20. De fato, não vamos ocultar o texto bíblico, né? Como é que a noção de um Deus único, Senhor, verdadeiro, pode andar junto com a ideia de liberdade religiosa? Então, assim, irmãos, a gente vê nesse mandamento que quando Deus pede, que quando a gente está diante dele e só a ele dará culto, se a gente está diante de Deus, é só a ele que a gente deve prestar culto. Qual foi o grande erro dos povos? O povo de Israel incorreu nesse erro também. Chegou a um ponto que ele tinha a adoração de Deus verdadeiro, Deus Criador, no templo principal de Jerusalém, mas aos redores das cidades eles tinham templos aos outros deuses pagãos. Então, ou seja, isso é chamado de confusão, prostituição. Existe até esse termo profético, né? Porque você não está com Deus, mas está com outros deuses em volta aqui da cidade de Jerusalém. Teve vários reis. Vocês lembram que a questão dos reis de Israel, né? Judá e Israel. Alguns eram temente a Deus, de lá em 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E outros dizem que faziam a vontade de Deus, outros não. Esses foram desobedientes e não seguiam as leis de Deus, né? E levantava o altar, daí vinha outro rei e desmoronava o altar a outros deuses, né? Então é isso que Deus fala assim, ó, quando está cultuando, tudo bem, tu tem a liberdade de não cultuar, se quiser não acreditar, mas quando tu está cultuando, é só a Deus que deve prestar, Deus bíblico, Deus criador, certo? Então está ali, estudo da palavra de Deus, né? Vamos para a próxima. Liberdade religiosa, daí a gente fez todo esse preâmbulo aqui, né, também falando sobre o mau uso da palavra de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês a um registro histórico. Está lá, é só estudar a histórica, né? Período medieval, Idade Média, Santa Inquisição. Então, o que a gente observa aqui? Os registros da história nos revelam muita coisa a respeito do que muitas pessoas, percebam, são algumas pessoas, não são todas as pessoas, certo? Muitas pessoas fizeram utilizando equivocadamente as verdades bíblicas. Eles limitaram a liberdade religiosa na Idade Média.
A igreja medieval na Europa, por exemplo, eles não tinham um conceito claro de liberdade religiosa, certo? Eles afirmavam o quê? Só existe um Deus e uma religião que era o catolicismo, uma das ramificações, né, da igreja cristianismo. É isso que as pessoas, às vezes, que não querem acreditar em Deus, olha o que as pessoas fizeram em nome do cristianismo. Não, não é em nome do cristianismo. Vamos separar as coisas aí, né? O verdadeiro cristianismo puro e bíblico, Jesus Cristo, não falava para perseguir as pessoas. As pessoas que não concordavam conosco, diziam eles, né, não têm liberdade de viver aqui. Então, é onde existiam as perseguições, na Idade Média, lá na Europa, né? Então, a gente recai de novo naquele termo, oicumênicos, o ecumenismo como um movimento mundial de imposição. É isso que não deve ter. É a casa comum de quem? Casa comum que eles querem impor, certo? É o habitat universal para eles. Ou seja, isso é, muitas vezes, e por isso eu comentei aqui da Comissão Mundial das Igrejas, né? Que eles querem, irmãos, eles estão deixando de lado toda a evolução que nós tivemos desde a Reforma Protestante de 1500. Tudo que Martinho Lutero fez, Calvino, Wycliffe, todo esse movimento narrado muito bem, né? A gente teve a lição agora sobre o grande conflito, que eu reli durante essa lição, o grande conflito de novo, né? Tinha sempre ali no rodapé os capítulos para cada semana. E a gente vê o quê? Que estão deixando de lado. Já não está tendo mais diferença, não está tendo mais o que reformar. Então, eles estão indo enquanto estão se unindo, certo? Então, é muito fácil dizer, impor, alguém vai predominar nessa história aí, certo? E nós vamos ver um pouco mais aqui, ó. Então, não havia liberdade religiosa a partir das convicções religiosas daquelas pessoas, daquela igreja. E assim, muitos países, hoje em dia, como eu mostrei no mapa ali, né? Cuja religião é a religião oficial do Estado, sendo a religião do Estado é considerada como a religião verdadeira. Então, eles meio que impõem com o poder de Estado, poder de polícia, exército, certo? Os próprios políticos, leis, legislações, né? Então, eles não dão liberdade de culto para outros que professam uma fé contrária à oficial do país, né? Tem uma ilustração aqui que eu gosto muito aqui, ó. Quando eu vi, esse ovo está meio diferente ali, né? Dentro da sua igreja. Esse cara não é da nossa igreja, ó. Então, a gente reconhece que é um assunto delicado, que é o pisar em ovos, né? Complexo, porém extremamente importante para o tempo em que vivemos, quando a intolerância religiosa e a troca de acusações entre os fiéis de diversas religiões e denominações cristãs se intensificam, com um grande contributo também da facilidade de acesso às redes sociais. Isso aqui, rede social, é uma espada de dois gumes também, né? Hoje em dia, com a tecnologia, ele traz muitos benefícios, inclusive para a pregação do Evangelho, traz aqueles que fazem um bom uso. Não tem aqueles que fizeram mau uso da palavra de Deus? Tem mau uso. Assim é a rede social. Eu não tenho, mas acompanho os canais de YouTube que a gente é inscrito, e a gente vê bons líderes religiosos da nossa igreja, pastor Michelson Borges, Rodrigo Silva, indo em ambientes seculares, como Inteligência Limitada, podcasts, e que eles estão muito ativos nas redes sociais, muito ativos mesmo. Mais de 1 milhão de inscritos nos seus canais de YouTube, Instagram. Então, excelente. Mas aí, às vezes, a gente vê um vídeo, que a gente vê um comentário, as pessoas se degladiando ali nos comentários de um assunto. Espera aí, irmãos, cadê o respeito? Vamos comentar, vamos conversar a respeito de um assunto, mas vamos conversar sobre o assunto debatido. Argumentos sobre ideias, não acusações sobre pessoas, que é o argumento ad hominem, né? Então, vamos debater ideias, certo? Estamos aí para acusar ninguém. Esse é o espírito cristão, né? E por que eu digo isso é espírito cristão? Tem um termo também ali, entre aspas, que às vezes a gente pode incorrer nesse erro, né? Tem um conceito de eleição na Bíblia, que rege toda a mecânica de o que é ser um povo eleito na Bíblia. Está lá em Gênesis, capítulo 2, se os irmãos quiserem já abrindo.
Porque às vezes quando a gente vê a eleição, o povo eleito, a gente acha que é o quê? A última bolachinha do pacote. Pode incorrer nesse risco, certo? De ser algo exclusivo. E a gente vai ver que o conceito de eleição na Bíblia não é um conceito de ser exclusivo, de ser o melhor de todos. Não, não é isso que a Bíblia fala, certo? Segundo John Dowell, né? Toda religião tem normalmente 2 polos. Isso é comum, um filósofo, né? Em todas as religiões. A gente conversa aqui, mas é interessante ver filósofos debatendo sobre isso, né? A gente sempre conversa na escola sabatina. O horizontal, então, é o primeiro polo. Isto é, a relação do homem religioso, aquele que se diz religioso, ou seja, que tem uma ligação com o transcendental, ele deve ter uma relação também com o seu semelhante, ou, fazendo uso do termo judaico-cristão, o seu próximo, certo? Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, criados, né? Descendentes do primeiro casal, todos somos. Então, essa é a dimensão, esse é o polo horizontal. E o polo vertical, que é a relação dito homem religioso com o divino, o sagrado e o transcendental. Veja, irmãos, tem religiões que não acreditam no Deus que a gente acredita, mas eles pregam questão de respeito às pessoas, ao amor, certo? Então, e outros que dão exemplo nesse quesito. Então, segundo Donnell, ao analisar várias religiões, é nesse último contexto, o polo vertical, certo? Que as mesmas se divergem mais. Ainda conforme Dowell, esta experiência é diversamente interpretada nas várias religiões. Contudo, todavia, entretanto, a gente observa, irmãos, que o nosso Deus bíblico é o único que é retratado como o Criador. Outras religiões, eles têm as suas divindades, mas muitos resultados de situações caóticas, a própria crença na ciência, né, de uma explosão que veio da origem à vida, à existência, né, mas a gente observa que o nosso Deus é Criador. E mais, além dele ser o Deus Criador que trouxe à existência tudo e a todos, ele ainda se fez homem e se sacrificou por cada um de nós. Isso não tem nenhuma outra religião, certo? E a gente, então, faz essa observação que muitos filósofos, teólogos, pensadores, quando pensam no conceito de eleição, acham essa ideia absurda. Deus, como assim? Deus tem os seus prediletos, tem os seus escolhidos, pessoas que Ele escolhe e outras não? Será que é isso? Isto ocorre quando se pensa no conceito de eleição bíblica, ou não, ou de outros livros sagrados, né? Como um conceito de exclusivismo. O que é comum entre os seres humanos e que pode, via de regra, conduzir à intolerância religiosa. Aquilo que eu falei na Idade Média. Não, porque tem que obrigar. Tem que crer do jeito que eu creio. Né? Próximo. Mas o que é eleição para Deus? Gênesis capítulo 12. Vamos ler aqui. Pode passar o próximo ali, irmão, por gentileza. O que fala lá? O chamado de Abraão. Deus lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, saí da tua terra. Qual terra, irmãos, que eles estavam? Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus era um dos lugares mais evoluídos que tinha da época de Abraão. Eles foram os primeiros a inventar a roda como engrenagens. Eles fizeram as primeiras contagens, os cálculos, foram os caldeus que fizeram, que vai dar origem ao povo babilônico, né? A contagem sexadecimal, né? Se vocês observarem, olha só, uma vez eu vi um historiador falando, né? Como ele chegou a essa conclusão, que se a gente contar, eles faziam contas usando as falanges dos dedos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada vez que eles faziam as contagens, eles levantavam uma mão um dedo da outra mão, né? Então, isso, 5 vezes 12, onde que dá 60. Então, eles eram muito bons em cálculos, em negociações, em comércio, eles tinham bons relacionamentos. Interessante, né? É uma coisa intuitiva, né? A gente para pensar.
e eles tentaram engrenar, e ele era um povo muito evoluído. Seria como se fosse hoje, sei lá, Nova York, e Deus chama ele, Abraão, para não, é daí que tu tem que sair. É aí do conforto da tua casa, da casa da tua parentela, do teu pai, e você sai daí. Estou vendo gente contando nos dedos, mas é interessante mesmo, né, irmãos? A gente vê a história que foi um desafio para ele, sair da sua área de conforto, né? E ele é chamado o quê? Eleição. Ele é chamado a sair. E a gente vai entender um pouco disso. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. O nome. É interessante aqui que ele termina aqui? Não. Porque ele podia pensar, te engrandecerei, eu vou ser famoso, né? Hoje em dia, tudo que a pessoa gostaria, eu te farei conhecido entre as nações. Mas o que ele fala depois? Se tu uma bênção. Você será o meio pela qual Deus vai usar como instrumento para ser uma bênção a todas as nações. Veja que, ao contrário de pensar que é um privilégio, sobre Abraão recaiu uma grande responsabilidade, né? Seria mais fácil ficar lá, não, eu vou ser o cara que vou receber, como teve vários reis, né, que receberam Abraão, e teve um até que recebeu um sonho de Deus, né, vindo da parte de Deus, né? Então eu vou ser o cara que vou ser o anfitrião de Abraão. Ele vai falar, eu vou acreditar em Deus. Depois ele fala que ele tinha um sacerdote lá na terra de Salém, Melquisedeque, né, qual recebeu os dízimos de Abraão. Mas não, sobre Abraão recaiu uma grande responsabilidade. E daí continua no verso 3. E aqui, irmãos, há de se entender que para Abraão aceitar o chamado, ele tinha que ter algo muito pessoal. Era Deus, Criador, falando com ele, certo? E como entender essa pessoalidade? A Bíblia é um livro divino, mas quando ele vem falar com o homem, ele tem que falar com sotaque humano. Um livro divino, escrito com sotaque humano, para poder atingir as pessoas. E olha só o que ele fala no verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso faz parte, esse termo, a bênção, maldição, é muito comum também, historiadores falam, né, da época de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, na medida como os homens costumam fazer com seus companheiros e iguais, pois esta é a forma costumeira de convênios entre reis e outros, que eles prometem mutuamente ter os mesmos inimigos, os mesmos amigos e combater os mesmos inimigos. Certamente é um penhor inestimável do amor especial que Deus deve tanto conceder por nossa causa, chamado de Abraão, para ser umas bênçãos a todas as famílias. Pois, embora ele aqui se dirija apenas a um homem, ele, em outros lugares, declara a mesma afeição por seu povo fiel. Portanto, podemos inferir essa doutrina geral de que Deus nos abraçou com o seu favor para que ele, né, por intermédio de Abraão, Deus, ele fosse o chamado amigo de Deus, né? E para ele abençoe os nossos amigos e se vingue dos nossos inimigos. Além disso, somos alertados por essa passagem que por mais desejosos que os filhos de Deus sejam de paz, eles nunca vão querer inimigos. Ou seja, a gente prega paz, certo? A gente tem que ter paz entre as nações. Mas isso vai se eximir o fato de que tenha pessoas que não gostem de nós? Não, infelizmente não. Então, nesse sentido que Deus fez esse conceito. Você vai ser o meu instrumento, Abraão. Vamos passar ali para o próximo. Onde que está, passador? Aqui. Opa, passou demais. Ah, tá certo, desculpa. A gente vai ver então que liberdade religiosa e o conceito de eleição na Bíblia, nesse conceito de Gênesis 12, que rege a mecânica, a gente vai ver o quê? Que na história de Abraão, aprendemos que Deus faz um convite a Abraão e lhe dá uma missão. Esse aqui é o termo de exclusividade, de eleição. Eleição igual a missão. Abraão foi escolhido e separado para uma missão, ser uma grande nação, uma bênção para as outras nações. Abraão, é você e não os outros, mas é você por causa dos outros.
Você será o meu canal de bênçãos para todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Eleição não é exclusivismo, eleição é missão. Vamos ter que acelerar um pouco aqui pelo tempo, irmãos. Você é eleito, vive agora como um parceiro de Deus, como instrumento de Deus para trazer bênçãos aos outros. Esse é o nosso papel. Isso é ser povo eleito. Esse conceito traz uma noção de liberdade. A liberdade mental, a liberdade religiosa. Por quê? Porque as pessoas podem aceitar as bênçãos de Deus, elas não são obrigadas, elas podem aceitar. E outras podem rejeitar as bênçãos de Deus. O ser humano tem a liberdade de escolher. Deus garantiu essa liberdade. Eleitos para a missão do ID, a pregação do Evangelho. Eu convido os irmãos a ler bom, podemos até falar de cabeça aqui, né? Qual é a missão do Filho? Se você abrir lá em João 3,16, conhecido. Mas tem um título ali em cima. Qual é o título que aparece na Bíblia de vocês? Se não é isso que eu escrevi, ó. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui não diz porque Deus amou a igreja X, Y, Z. Porque Deus amou o mundo. Deus dá a liberdade, não obriga. Ele convida. Tem a questão das responsabilidades que recai, né, sobre o povo. Liberdade religiosa para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Agora já estamos nos últimos aqui. Lembra aquele senhorzinho que eu mostrei lá do primeiro slide? John Grass, ele traz esse conceito aqui, né, naquela reportagem lá, né? Um leitor atento há de perceber que a Bíblia não faz menção ao termo liberdade religiosa. Segundo o Dr. John Grass, a liberdade religiosa não era compreendida na época de Jesus como o é nos nossos dias. Mas as pessoas detinham até uma certa liberdade de mudar de religião. Elas mudavam suas crenças ou combinavam a sua religião com a outra. Às vezes, atrás de casamentos, eles eram muito flexíveis nessa situação, nessas questões. A liberdade religiosa, continua ele, na Bíblia, está fundamentada na ideia de que o homem foi criado de forma livre e que Deus jamais impôs obediência forçada. Os seres humanos são livres para escolher adorar ou não o Criador do universo. Servir e adorar a Deus é uma questão de convicção e escolha. E ele continua. Jesus ressaltou o valor da dignidade humana por meio dos seus ensinos e exemplos práticos. A liberdade de escolha, a liberdade concedida por Deus na criação, foi realçada pela provisão da salvação por Cristo. Ao defender a liberdade religiosa, não apenas defendemos um direito humano básico e reconhecido pela comunidade internacional, mas nós, como os cristãos adventistas, né, compartilhamos a nossa compreensão do caráter de Deus como nosso Criador e Salvador. A liberdade religiosa é um dom fundamental de um Deus que ama as suas criaturas e que respeita seu direito de escolha. Deus não nos dá a liberdade de escolha como um único propósito de nos ajudar. Deus não nos dá a liberdade de escolha com o único propósito de nos ajudar a encontrar a verdade, mas como um resultado do seu amor. Se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Então, é uma resposta de amor ao que Jesus já fez, faz e ainda fará por cada um de nós, que devemos ter essa resposta de amor para com Deus. É um resultado. A obediência é um resultado. E com isso eu termino com uma menção escatológica. Aqui é basicamente sobre uma conclusão, né?
sobre a pregação do Evangelho e o respeito à liberdade e à liberdades individuais, elas são independentes, são complementares, na medida que a liberdade e a essência do Evangelho, tendo Cristo vindo a esta terra com o propósito de nos libertar, ainda que não concordemos muitas vezes, né, com as crenças de outras pessoas, é preciso ter em conta que na matéria de salvação não existe exclusividade ou preferência por uma determinada religião, como se só os membros daquela região houvesse de serem salvos. Em suma, o amor é a base para se encontrar o equilíbrio entre a pregação do Evangelho e o respeito à crença alheia. Quanto mais reconheço o amor de Deus pelas pessoas e o seu respeito, o seu de Deus, né, para com a liberdade concedida às mesmas pessoas, também manterei esse mesmo amor e respeito à liberdade do outro de pensar e agir diferente durante uma pregação do Evangelho. Então é isso que temos que ter em conta quando formos pregar, certo? Que Deus nos abençoe nesse objetivo que temos como igreja de pregar o Evangelho, né? Que possamos ser diferentes, irmãos. Que possamos... eu quero convidar o pessoal do louvor a entrar, né? E Jesus nos convidou a ser luz, não se bota a luz debaixo de um balde, né? Para que não ilumine nada, sim no alto do mastro, para que ilumine. Não se deixe o sal não tem sentido se ficar só dentro do saleiro, né? O saleiro dentro da igreja. Mas é necessário que nós venhamos a salgar esse mundo, né? Que infelizmente tem apodrecido tanto, mas o sal preserva, né? O sal tempera, que possamos vir a pregar o Evangelho dando sabor ao mundo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar o Sal da Terra. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus na verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revelam a grandeza do serviço e apontam para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Movemos nossas frontes para orar a Deus. Senhor Deus, grandioso Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor Deus.
Muito obrigado, Senhor, por ter estado conosco aqui esta manhã. E pedimos que o Senhor possa estar presente aqui na vida das pessoas também, seus familiares, e que ao voltar para os seus lares, que possamos estar ainda imbuídos, Senhor, de porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para que possamos dar bom testemunho, possamos pregar o Evangelho para as pessoas que nos cercam, Senhor. Que possamos não só aguardar a Tua vinda, estar despertos, estar preparados, mas também abreviar, Senhor, a Tua vinda, sendo servos Teus, chamados para pregar o Evangelho a este mundo, Senhor. Esteja conosco, Senhor, como membros, como indivíduos, como povo, no mundo inteiro, Senhor, que possamos espalhar o bom sabor, sendo o sal da terra, neste mundo, Senhor Jesus. Esteja conosco, é o que te pedimos, Senhor, das Tuas bênçãos, desde já as agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor.